vamos falar das conjunções adverbiais. Lembra que eu disse que você teria que organizar a sua mente lá no início do vídeo anterior? Eu falei, organize sua mente. Existem 2 blocos de conjunções subordinativas. Isso está organizado já? De um lado as integrantes, que são o que e o se, e do outro lado as adverbiais. Agora você vai estudar o segundo bloco, que são as adverbiais. Aí eu vou falar tudo que você tem que saber de cada uma delas. Antes de eu falar de cada uma delas, eu quero retomar algo das integrantes. Essa aula está rolando ao vivo e as dúvidas do ao vivo são ótimas. E aí uma aluna me perguntou assim, Adriana, em relação às integrantes, primeira dúvida, as integrantes se referem a verbo? Adriana, posso dizer que as conjunções integrantes, sei que, serei aprovado, posso dizer que as conjunções integrantes, elas se referem a verbo? Sei que a aluna chegou. Posso dizer isso, que as conjunções integrantes se referem a verbo, Dri? Posso dizer que o pronome se refere a nome e a conjunção integrante se refere a verbo? Não, porque ela não se refere a nada. Se você ficar com isso em mente, você vai acabar errando questão. Não diga que a conjunção integrante se refere a verbo. A conjunção integrante, ela não se refere a nada. A conjunção integrante não manda seta pra ninguém. Ó, ria também. Quando eu ria para você rir, que é para você dar uma relaxada. A conjunção integrante não manda seta pra ninguém. O pronome manda seta pro nome. O pronome manda seta pro nome. O pronome manda seta pro substantivo. A conjunção integrante não manda seta pra ninguém. Então não fique querendo dizer que ela se refere a alguma coisa. Ela não se refere. Referir-se-á é mandar seta. Ela não manda seta. Repita comigo. A conjunção integrante não manda seta pra ninguém. Ela só integra uma... Senão, a Adriana, é que eu achei que aqui ela mandasse seta pro verbo. E aqui? Ela manda... Então não manda seta pra nada. A conjunção integrante não manda seta pra ninguém. Sei isso. Ela só inicia uma oração substantiva. Por isso que ela é chamada de integrante. Ela integra uma oração substantiva. Iniciando essa oração substantiva, essa oração que pode ser trocada por isso. Já o pronome, ele manda seta para o nome. A conjunção integrante não manda seta para ninguém. Tudo bem? Uma outra dúvida muito pertinente dos alunos do ao vivo é: e Adriana, e quando o que é pronome interrogativo? Isso é dúvida de aluno que já está lá na frente, estudando já isso há um tempo. E quando o que é pronome interrogativo? Como é que eu faço para não confundir o que interrogativo com o que integrante? É o mesmo raciocínio do que pronome indefinido. Até porque todo pronome interrogativo é indefinido. Então a gente está falando a mesma coisa que eu já falei. Olha aqui. Se eu digo assim, não sei que assunto vou estudar. Esse que é conjunção integrante ou é pronome? A conjunção integrante não manda seta para ninguém. Ela só integra a oração substantiva. O pronome manda seta para o nome. E aí, diga-me, esse que é conjunção integrante ou é pronome? Esse que se refere a assunto. É como se eu dissesse sei, não sei, qual assunto. Não é isso? Esse que se refere a substantivo, ele manda seta pro nome, ele é pronome. Tá, entendi. Então, Adriana, já entendi que aquele macete do isso, nem sempre que eu trocar a oração por isso, ó, essa oração equivale a isso, não sei isso. Nem sempre que eu trocar a oração por isso, o que vai ser conjunção integrante. Eu posso trocar a oração por isso e o que não ser integrante. Por quê? Porque ele não é integrante, porque ele está se referindo, ele está mandando seta para o nome. Então, ele é pronome. Repito, você vai estudar as orações comigo lá em sintaxe. Você vai ver que as orações substantivas, que podem ser trocadas por isso, elas tanto podem se iniciar com conjunção integrante, quanto podem se iniciar com pronomes indefinidos ou interrogativos. Tá bom?
E é isso só. Então, o macete do isso não resolve tua vida. Porque trocar pelo isso não vai dizer que o que é integrante. Toda vez que o que é integrante, eu posso trocar por isso. Mas nem toda vez que eu troco por isso, o que é integrante. Só tome cuidado com o macete para ele não se voltar contra você. O macete do isso ajuda em quê? Para você. Você olhou para o quê? Viu que ele não está se referindo a nada, ele só está iniciando uma oração que pode ser trocada por isso, ele é integrante. Mas, troquei por isso e vi que o que está se referindo a nome, então ele é pronome. Tá bom? Entendeu? Caiu essa... Isso é difícil pra caramba. Mas eu acho que agora caiu a ficha pra você. Esse que aqui, esse último de verde, esse aqui, ele não é integrante, porque ele se refere a substantivo. Tá bom, ele é pronome. Ele é pronome o quê? Ele é o chamado pronome indefinido, porque ele traz ideia vaga. E interrogativo, porque ele está interrogando. Ele está inserido numa interrogativa indireta. Não sei. Isso aqui é uma frase interrogativa indireta. Estou respondendo a uma dúvida top do chat, que um aluno aqui perguntou, ó. Como é que eu não confundo o que integrante com o que pronome interrogativo? Ora, eu respondi a ela e agora você vai entender que o que pronome interrogativo, ele segue o mesmo raciocínio do que pronome indefinido. Porque todo pronome interrogativo, ele também é chamado de indefinido. Que ele é indefinido, ele não tem ideia definida. Então, é o mesmo raciocínio. Como é que eu vou saber? Ora, você vai saber porque ele pode ser trocado por outro indefinido, interrogativo, ó, qual... E ele está se referindo a esse substantivo aqui. Ele é pronome, ele não é integrante. A conjunção integrante não manda seta para ninguém. A conjunção integrante só integra. O pronome manda seta para o nome. E nesse caso, qual é o nome do pronome? Pronome indefinido, interrogativo. Todo pronome interrogativo é indefinido. Entendeu? Tudo bem? Foi tranquilo, tá? Foi ótimo. Então, agora nós vamos para as adverbiais. Vamos embora falar de cada uma delas. Lembra que você está com o papel e com a caneta na mão. Tudo que eu falar, assim, ó, as concessivas, o que pega em prova, você vai anotar. Adriana, eu ainda não consegui aprender tudo isso que você está falando na aula. Depois você vai fazer exercício, você vai estar com o cadernão pronto, tá bom? Então, vamos embora lá. Conjunções concessivas. Vamos embora começar por elas. Elas, as temidas concessivas. Cara, primeira coisa que eu tenho que saber de concessiva. Primeira coisa que eu tenho que saber de concessiva. Você tem que saber 3 coisas de concessiva. 3 coisas que eu vou falar. Você vai se comprometer em entender as 3 coisas. Bom, primeiro, vamos entender aqui que a gente está entrando nas adverbiais. As conjunções adverbiais são aquelas que se dividem em 9 tipos. São 9 adverbiais. É aquilo que eu sempre ensino a memorizar. 6 mais FTP. As adverbiais são aquelas dos 6 mais FTP. 6 que começam com a letra C. 6 que começam com a letra C causal, comparativa, consecutiva, concessiva, conformativa. 6 que começam com a letra C. Tudo bem? Por isso 6 e FTP. Tudo bem? FTP. F de final, T de temporal e P de proporcional. Tudo bem? Show. 6 mais FTP. Show. Tá bom. Agora eu vou lá. Vou começar com o primeiro C, concessivas. Primeiro eu tenho que entender o que é concessão. As concessivas são as das mais importantes aí. Você vai ver 9 tipos, mas as concessivas elas estão nas mais pedidas em prova. O que é concessão? Concessão, cara, pare para pensar. Quando você usa no dia a dia o nome concessão, quando você usa esse termo, concessão, o que é concessão? Concessão é uma exceção que você abre, né? Às vezes você fala assim para a pessoa, olha, eu não costumo fazer isso não, mas eu vou fazer uma concessão. Concessão é exceção, tudo bem? Concessão está no campo semântico da exceção. Ou seja, significa algo que não se espera, algo que não é esperado, é uma exceção. Por exemplo, você chega lá, eu tô lá, já comecei a trabalhar no meu serviço público. E aí meu horário vai até às 17 horas, estou feliz da vida, vou para casa. Aí você chega para ser atendido às 17h30. Aí eu digo para você, olha, o meu horário já acabou, mas hoje eu vou fazer uma concessão.
Concessão é uma exceção. Repita comigo, concessão é exceção, concessão é exceção. Beleza, está no campo semântico da oposição, da ideia contrária, da exceção. Introduzem uma oração que expressa ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. Ou seja, a concessão é um fato que não impede que o outro ocorra. É uma exceção, é uma ideia contrária que não impede que o outro ocorra. Você vai decorar a lista das concessivas. Olhe para mim, como é que se estuda a conjunção. Agora a gente está entrando no mundo maravilhoso das conjunções subordinativas. Isso é sempre 30% de qualquer concurso. Então não espere que seja fácil, isso é difícil. Isso é difícil. 30% de qualquer prova serão disso daí, de conjunções subordinativas. Então, presta atenção. Como é que eu vou estudar esse negócio que é tão importante? Primeiro, tem que decorar. Não me venha com essa história de que eu não decoro. Não, você tem que decorar. Tem que decorar essa lista de cada uma que eu vou apresentar. Ainda que, apesar de que, embora, mesmo que, conquanto, se bem que, por mais que, posto que. É a lista das concessivas. Tem que decorar, que é para não perder tempo em prova. Tá bom? Beleza, depois de decorar, você tem que entender a ideia de cada uma delas. Já entendi, Adriana, já entendi que concessão é ideia contrária. Tá bom. Concessão é ideia contrária. Tá bom. Então, você decora e aprende. Concessão é ideia contrária. Tá. Exemplo. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Olha a ideia contrária. O normal seria que, sendo tarde, não fôssemos. Olha a ideia de concessão, né? O normal seria que, sendo tarde, não fôssemos visitá-lo. Isso é concessão. A concessão é uma ideia contrária. É algo que não se espera. Tá bom? Beleza. Quantas coisas você tem que saber de concessivas? 3. Agora vamos embora aloprar. Agora que você entendeu as concessivas, cuidado. 3 coisas que eu quero aqui, para as quais eu quero alertar. Primeiro, você tem que entender o sentido da concessão. Você entendeu o sentido? Qual é o sentido? As bancas vão te perguntar qual é o sentido que as concessivas trazem. O sentido é esse de contrariedade, traz uma ideia contrária, de contrariedade, exceção, todos esses nomes você pode ver em prova, exceção ou restrição. Então, esses são os nomes, é o sentido que ela traz, de contrariedade, de exceção, de restrição, né? Então, você diz assim, olha, eu não costumo atender, mas é como se fosse um mais, é como se fosse uma adversativa. E é aí que é o problema. As concessivas se confundem com as adversativas. A segunda coisa que você vai ter de ver nas provas é o verbo. As concessivas, quando elas vêm com o verbo vem sempre no subjuntivo, sempre, tá? As concessivas, elas trazem o verbo, quando elas vêm com o verbo vem sempre no subjuntivo. Olhe para cá. Embora fosse tarde, verbo no subjuntivo. Tudo bem? Verbo no subjuntivo, fosse tarde, tá? Sempre no subjuntivo. Tá. E qual é a terceira coisa que você tem que saber das concessivas? As reescrituras. Você tem que saber reescrever. A concessiva, não confunda a concessiva com a adversativa. Elas se parecem, mas elas têm diferença. Vamos embora anotar para a gente poder fazer as questões? Então, vou repetir. São 3 coisas que você tem que saber das concessivas. Identificar o sentido delas, você já aprendeu. Lembrar que o verbo vem sempre no subjuntivo. E atenção às questões de reescritura. Atenção às questões de reescritura das concessivas. Dri, como assim reescritura? Aí, cara, eu vou resumir. Com isso que eu vou colocar aqui, você vai matar qualquer questão de reescritura quando a conjunção é concessiva. Existem 2 modelos de questões de reescritura com conjunções concessivas. 2 modelos. Adriana, o que é a reescritura mesmo? Minha filha, eu tô meio perdido. Reescritura é aquela questão em que a banca troca uma pela outra, sabe? Ela pega uma do texto e quer trocar por outra. Isso são as questões clássicas, isso cai muito, CESP, geral, né? Não só na banca Sebrasp, em muitas outras bancas. Existem 2 tipos de questão de reescritura. A primeira é
Vem comigo. O primeiro modelo de questão de reescritura de conjunção concessiva é quando a banca quer trocar uma conjunção concessiva por uma preposição. Por uma preposição com valor de concessão. Adriana, eu posso trocar uma conjunção por uma preposição? Se a banca perguntar isso, eu posso? Pode. Desde que... Vamos lá. Se eu digo assim, foi à praia, embora chovesse. Tá, ó, foi à praia, apesar de chover. Ou, apesar da chuva. Confia em mim. Confia em mim que você vai fazer um estrago com essas anotações. Se você anotar isso tudo direitinho, você vai fazer um estrago lá na frente. Cara, toda vez que as bancas pedem a troca de uma conjunção por uma preposição, é só pensar em duas coisas. Vai estar certo se elas tiverem o mesmo valor semântico. E elas têm o mesmo valor semântico. As duas trazem ideia de concessão. O sentido é o mesmo. Tá, mas, segunda coisa que eu tenho que observar, eu vou ter de mexer na estrutura da frase. É só isso. Quando eu troco uma conjunção por uma preposição, se tiver o mesmo sentido, vai estar beleza. Mas, um detalhe importante, eu vou ter de mexer no verbo. A conjunção, ela leva o verbo para o subjuntivo. Lembra que eu te ensinei? Verbo no subjuntivo, eu falei isso agora. Já a preposição, ou seja, a locução prepositiva, ela mexe na estrutura da frase. Quando é locução prepositiva, ou ela vem com o verbo na forma nominal, nesse caso aqui o verbo no infinitivo, ou ela vem sem verbo. Ela pode vir com um substantivo. Traduzindo, posso trocar nas questões de reescritura uma conjunção concessiva por uma preposição? Posso trocar o embora por apesar de? Posso trocar o conquanto, que é uma conjunção concessiva, por apesar de? Pode, desde que elas têm o mesmo sentido? Tem, são concessivas. Segundo, tem que mexer na estrutura da frase. Por isso que aquelas questões do CESP em que a banca troca uma pela outra e não fala nada de mexer no verbo, se não falar nada que tem que mexer no verbo, tá errado, assertiva. Porque não é só trocar, eu tiro uma e coloco a outra ali. Tem que tomar cuidado com a estrutura da frase. Tem que mexer na estrutura da frase. Tá bom? Eita! Adriana, me diz uma coisa. Todas são complexas assim? Não. Das 9 que você vai ver, 3 são complexas. Concessivas, causais e consecutivas. As outras são tranquilas. Você está estudando uma das piores, que é a concessiva. Por isso, anote tudo. Agora, segundo modelo de reescritura, questão de reescritura. Dri, posso trocar a conjunção concessiva pela conjunção adversativa? Posso? Porque você acabou de me dizer que elas têm o mesmo sentido, que é o sentido de contrariedade, oposição. Né? Se eu digo assim, foi à praia, embora chovesse. Foi à praia, porém chovia. Cara, é oposição, é contrariedade. Então eu posso trocar uma pela outra? Pode, desde que você faça 2 alterações na frase. Vou repetir. As conjunções concessivas, elas podem ser trocadas pelas adversativas, desde que você faça 2 coisas. Quais são as 2 coisas? Você vai ver agora. Pegar essa mesma frase que eu acabei de falar. Embora chovesse, foi à praia. Beleza. Agora eu vou trocar a concessiva pela adversativa. Eu vou colocar uma errada e uma certa, tá? Para você tentar descobrir. Uma reescritura errada e outra certa.
ficar mais fácil de você entender. Copie as duas frases. Só uma delas reescreve. É a primeira ou a segunda? Vou repetir. Coloquei duas aqui para você. Copie. Só uma delas reescreve a de cima. Reescreve adequadamente a de cima. Você vai ter de descobrir qual das duas, tá? Tá. Primeiro vamos olhar para a primeira. Olha aqui. Você vai descobrir agora comigo, ó. Embora chovesse, foi à praia. Essa aqui é concessiva. Tudo bem? Tá, agora eu vou trocar por uma adversativa. Foi à praia, porém chovia. Ou chovia, porém foi à praia. Qual das duas reescreve adequadamente a oração antecedente? Veja, quando você for trocar a concessiva pela adversativa, você vai ter de fazer duas coisas. A primeira coisa é, lembra que eu falei que você tem que fazer duas coisas? A primeira coisa é mexer no verbo. Primeira coisa que você vai ter de fazer é mexer no verbo. Porque o verbo da concessiva fica no subjuntivo e o verbo da adversativa fica no indicativo. Então tem que mexer no verbo. E a segunda coisa que você vai ter que fazer é, quando você trocar a concessiva pela adversativa, você vai mudar a posição da conjunção. Repita comigo. Vai trocar uma pela outra, mas vai mudar a posição da conjunção. Não pode colocar na mesma posição. Se colocar na mesma posição, muda o sentido. Você vai olhar para a oração onde é que estava a concessiva. Você vai trocar pela adversativa, mas você vai ter que colocar a adversativa na outra oração. Senão você vai mudar o sentido e eu vou te mostrar por quê. Então, olha aqui. Você vai ter que mudar a posição da conjunção. Qual das duas reescreve a de cima? Ó? Embora chovesse, foi à praia. Se eu colocar o porém na mesma oração da chuva, eu vou mudar o sentido, eu tenho que mudar. Eu vou ter que colocar o porém na outra oração, que é a oração de foi à praia. Então, a oração que reescreve a primeira é essa daqui. A segunda está errada, não reescreve. A terceira está certa, reescreve. Sabe por quê? Quando você troca uma concessiva por uma adversativa, muda a ênfase, eu diria. Na concessiva, a ênfase recai sobre a oração que vem depois, a outra oração. Na adversativa, a ênfase recai sobre a oração que está nela, na conjunção. Então, traduzindo, você não tem que saber tudo que eu sei, não precisa aprofundar, você só tem que saber o seguinte, e eu estou te ensinando a resolver as questões. Quando você for trocar uma concessiva por uma adversativa, vai ter que mexer no verbo e vai ter que mudar a posição da conjunção, senão você vai mudar o sentido da frase. Então, no primeiro caso, eu estava enfatizando que, embora chovesse, foi à praia. Então, eu tenho que continuar enfatizando isso. Por isso que eu vou ter que colocar a conjunção porém lá na outra oração. Porém, foi à praia. Entendeu? Tá? Foi? Aprendeu? Entendi, Dri. Entendi o seguinte. Quando eu troco uma adversativa por uma concessiva, eu tenho que mexer no verbo e eu tenho que mudar a posição da conjunção. Se eu fizer isso, é reescritura. São só essas duas coisas que você vai ter que fazer. Houve uma prova do CESP que dizia assim, ó, vamos lá, era assim, ele matou, porém, foi, vocês se lembram? Alguns que estão fazendo aula aqui já viram. Porém, foi em legítima defesa. Aí a banca queria reescritura. Como é que ficaria a reescritura? Vou trocar o porém, que é uma conjunção adversativa, por uma concessiva. Posso? Posso. Mas eu vou ter que mudar a conjunção de posição. Então, o porém vai... Ó, vou sair, vou tirar o porém, vou colocar o embora, tá bom? Que é a concessiva. Vai ter que mudar de oração. Então, como é que vai ser? Embora, vou colocar na primeira, ó. Embora ele tenha matado, foi em legítima defesa. Você entendeu o raciocínio? Se eu fizer isso, é reescritura. Eu estou dizendo a mesma coisa. Então, ó,
Quando eu coloco o porém, o verbo, eu tenho que sempre fazer duas coisas. Eu tenho que mexer no verbo. A adversativa mantém o verbo no indicativo. A concessiva leva o verbo para o subjuntivo. Tudo bem? E outra coisa que eu tenho que fazer é mudar a posição da conjunção para que eu mantenha a ênfase argumentativa. Porque quando eu uso porém, a ênfase recai na oração em que está a conjunção adversativa, essa daqui. Quando eu uso a concessiva, a ênfase recai na outra oração. Então, para que eu mantenha o sentido, eu tenho que mudar a posição da conjunção. Tudo bem? Tá? Pegou? Entendi, Adriana, entendi. Se a gente tivesse colocado no mesmo lugar, não ia ser reescritura. Então, se eu te disser o número de dúvidas que eu recebo de alunos falando, Adriana, posso trocar a adversativa pela concessiva? Cara, no Instagram, como é que eu vou explicar isso no Instagram? Você entendeu? Aí você vai explicar agora pro teu colega, se ele perguntar, posso trocar a adversativa pela concessiva? Você vai dizer, pode, se você fizer duas coisas. Se você mexer na estrutura do verbo, porque cada uma leva o verbo para um modo, um é indicativo, outro é subjuntivo, e se você mudar a posição da conjunção. Se você responder assim, o cara não vai entender nada. Se ele for teu concorrente, ele vai falar, beleza, tchau, não quero mais fazer prova, não. Isso é prova. Isso é prova. Ou seja, o outro lá vai ficar só decorando conjunção e vai achar que é feliz. Mas aí ele vai ficar decorando conjunção. Quando ele olhar para a prova, ele vai ver que a questão é de reescritura, não é de conjunção. E aí, ferrou. Entendeu? Foi. Então, anotou as três coisas. Conforte-se. Acalme seu coração. São 9, mas só 3 é que pegam mesmo em prova. As concessivas, as causais e as consecutivas. Então, conforte, acalme seu coração. Tudo bem? Nem tudo vai ser tão ruim assim. Ó, então, são 3 coisas, Adriana, que eu aprendi das concessivas. Já entendo qual é o sentido que elas trazem. Elas trazem sentido de contrariedade, exceção, restrição. Entendi que o verbo, quando vem um verbo, o verbo vem no subjuntivo. E já me preparei para as questões de reescritura. Aprendi que eu posso trocar uma conjunção concessiva por uma preposição. Eu posso trocar o embora por apesar de. É só mexer na estrutura da frase. E aprendi que as concessivas, elas se misturam, se confundem com as adversativas, sim, porque elas têm o mesmo sentido de contrariedade. Mas já aprendi que eu tenho que fazer 2 coisas quando eu troco uma pela outra. Pronto. Vamos embora resolver só umas questõezinhas. Lembra que nas questões eu ainda não estou complicando muito. Depois a gente vai fazer um pancadão de questões só com o pior. Tudo bem? Só com o pior. Por enquanto, não. Por enquanto você está estudando cada uma delas e fazendo seu cadernão. Então vem. Bora fazer umas questões mais tranquilas. Questão 5, VUNESP. Assinale a alternativa que apresenta um substituto adequado para o termo mesmo, destacado no primeiro parágrafo, e que identifica nos colchetes a relação de sentido que ele, ou seja, esse mesmo aí, estabelece no contexto. Então, eu tinha que olhar para esse mesmo e saber qual é o sentido que ele traz, qual é a relação de sentido. Tá, vamos ler só um pouquinho antes. Ele diz aqui, ó, vamos descobrir a relação do sentido desse mesmo. Para não corrermos o risco da escolha de expressões que, mesmo involuntariamente, possam denotar algum tipo de discriminação. Mesmo involuntariamente, possam denotar algum tipo de discriminação. Repare que esse mesmo traz uma ideia de contrariedade, mesmo que seja involuntariamente, denota, mesmo que não seja por vontade, né? Denotam algum tipo de discriminação. Tá, esse mesmo tem valor concessivo. Por isso que a banca falou relação de sentido. Vou trocar o mesmo pela conjunção embora. Resposta letra I. Questão 6, VUNESP. Mesma pegada. Agora vai ficar fácil. A banca diz, a expressão ainda que introduz o trecho em destaque no segundo parágrafo, expressa, em relação ao que foi afirmado anteriormente, a ideia de... Então, vem comigo. Tá falando desse ainda que.
A banca quer saber qual é a ideia que esse ainda que, qual é a ideia que ele expressa em relação ao que foi afirmado anteriormente. Vou fazer a questão como a banca está mandando. Ela está mandando eu olhar para o que veio antes. Então, vamos embora. Deixe-me ler a partir daqui para você entender. Ele diz assim, ó, além disso, no sentido mais prático da vida, as cidades se destacam na oferta de serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. Então, olha o que ele tinha dito. Ele tinha dito o seguinte, as cidades se destacam. Por isso que a banca mandou você olhar o que foi afirmado anteriormente. O que foi afirmado anteriormente, as cidades se destacam. Falou coisa boa, cidades se destacam. Ainda que no Brasil urbano, tudo isso esteja em decadência. Falou agora, depois do ainda que, coisa ruim. Então, coisa boa, coisa ruim, ainda por cima com esse verbo no subjuntivo, esteja é verbo no subjuntivo, coisa linda, já aprendi isso. Ideia de contrariedade, verbo no subjuntivo, é uma ideia de oposição, concessão, restrição. Resposta letra C. Lembra que eu disse que concessão é o mesmo que exceção, é o mesmo que restrição? Restrição de sentido negativo e pode ser substituída por embora. Bora lá. Próxima questão, VUNESP. Quanto ao sentido, a oração destacada em a mãe, conquanto insensível às boas ações, não pôde disfarçar a admiração e o prazer que o moço lhe causou. Equivale a... Então, olhe para mim, com quanto é igual a embora, 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 com quanto não é por quanto, com quanto não é por quanto. Lembra? Sinto muito, mas é isso, você vai daqui a pouco tem um intervalo, você vai levantar falando isso pela casa. Com quanto é igual a embora, por quanto é igual a por quê? Por quanto é igual a por quê? Não confunda com quanto com por quanto. Por quanto é igual a por quê, que você estudou lá atrás. Com quanto é igual a embora. Com quanto insensível. Com quanto é igual a embora. A banca tá pegando uma concessiva, quer trocar por outra concessiva. Resposta letra C. Dri, olha o que a banca fez. Ela trocou uma conjunção concessiva por uma locução prepositiva. Posso trocar uma conjunção por uma preposição? Sim, você já aprendeu isso. Se ela tiver o mesmo valor semântico. E se tivesse verbo, teria que mexer no verbo, mas nem tem verbo. Lembra que eu disse que quando você troca uma conjunção por uma preposição, você tem que mexer no verbo também. Porque a preposição, ela leva o verbo para a forma nominal, infinitivo. Nesse caso aí, se houvesse verbo. Mas não há verbo. Por isso, tá lindo. Trocou, não tem verbo, né? Vem um adjetivo aqui ao lado. Então, troca uma conjunção concessiva por uma locução prepositiva. Bora mais. Questão 8, FGV. Aqui, eu tenho a impressão de que eu já fiz essa questão, mas beleza, vamos a ela, porque agora, mesmo que eu tenha feito lá no bloco anterior, na aula anterior, a gente vai analisar de outra maneira, porque agora você está estudando as concessivas. A questão diz assim, a Copa do Mundo da Rússia só começa no dia 22, mas a febre, presta atenção, a banca pega um trecho que vem com um mais. E ela diz, nesse segmento inicial do texto, isso é FGV, é top, a utilização de uma conjunção adversativa mais, que opõe as seguintes ideias. Beleza. Então, você já fez questão disso comigo para saber o que o mais opõe. Briana, como é que é isso mesmo? Isso cai muito. A gente depois vai treinar várias questões assim. Que é assim, você tem que ver as ideias nos dois períodos, nas duas frases, nas duas orações. Quais são as ideias que esse mais opõe? Porque o outro lá vai dizer, ele opõe. O outro lá vai dizer, esse mais é adversativo, chega, tchau. Você não. Você é o cara que está preparado para a questão de alto nível. Você vai falar assim, peraí, ele opõe, mas ele opõe o quê a quê? É isso que as bancas querem saber. O que ele está opondo? Porque ele não opõe tudo isso e tudo isso. Ele opõe uma coisa aqui e uma coisa aqui. É isso que as bancas querem. Então tá, o que ele está opondo? Agora você vai ler comigo. O que o mais está opondo? A Copa do Mundo da Rússia só começa no dia 22. Então aqui ele diz que só começa no dia 22.
Agora vamos descobrir o que vem agora se opor a isso, ó. Mas a febre dos álbuns com os jogadores já se espalhou e chegou até ao plenário de uma Assembleia Legislativa. Ou seja, a Copa só começa no dia 22, mas essa febre já chegou à Assembleia Legislativa. Olha a oposição. Então, a oposição que há não é entre tudo e tudo. É entre essa ideia que está aí destacada e a outra ideia. Só começa no dia 22, mas a Assembleia Legislativa já começou aí com essa febre. Então, beleza. A resposta é letra E. Agora eu quero que você olhe para a letra E, que é a resposta. Por que ela é a resposta? Bom, olha aqui. Porque ela mostra o que está opondo. Ó. Só começa futuramente, ou seja, só começa no dia 22, mas ela já começou em uma Assembleia Legislativa. Beleza? Tá certo por isso. E tá certo também pelo seguinte, você viu que colocou o apesar de? Apesar de... Olhe pra mim, porque você já tá em outro patamar, já dá pra eu ter uma conversa com você. Já dá pra gente ter uma conversa de nível. O que você vai anotar agora é muito alto nível, mas eu confio em você. Olha o que a banca fez. Ela trocou... Olha aqui. Vamos voltar para a frase. Ela pegou um mais adversativo, uma conjunção adversativa, e ela está trocando por um apesar de, que é uma locução prepositiva com valor de concessão. Adriana, minha filha... Eu posso trocar uma adversativa por uma concessiva? Sim, desde que você mexa na estrutura da frase, e ela mexeu. O mais estava lá com o verbo no indicativo, e o apesar de jogou o verbo para o infinitivo. E desde que você mude a posição do conector. Olha para mim agora aqui para o vídeo. Ó, esse mais. Qual era a posição dele? A posição dele era nessa segunda ideia, que é mais a febre já chegou ao plenário. Tudo bem? Então, quando eu trocar o mais pelo apesar de, o apesar de vai ter que entrar nessa primeira oração. Porque a concessiva, eu não poderia colocar o apesar de nessa oração. Eu tenho que mudar a posição. Foi isso que a banca fez. Apesar de a Copa só começar futuramente, você viu, ela deslocou a concessiva. Para reescrever a concessiva pela adversativa, a adversativa pela concessiva, ela fez aquelas duas coisas que a gente aprendeu. Ela mexeu no verbo e ela mudou a posição do conectivo. O mais, lá na frase original... estava antes dessa ideia de, mas a febre já chegou ao plenário. Quando ela trocou pelo apesar de, que é concessivo, ela colocou lá na outra oração. Por isso que a letra E é maravilhosa. Ela reescreve perfeitamente a frase do enunciado. Então, o que você aprendeu dessa questão? Adriana, aprendi que o mais adversativo pode ser trocado por uma expressão concessiva, que nesse caso aí é uma locução prepositiva concessiva. Então, a banca foi muito além, não era só para ver o que eu punha aqui, era também para ver essa reescritura da adversativa versus concessiva. Nesse caso aí, ela trocou a conjunção adversativa por uma preposição, por uma locução prepositiva com valor concessivo. É difícil, mas você está entendendo tudo? Se você está entendendo tudo, não se assuste. Você já está em outro nível. Esse nível dessas provas de alto nível. Adriana, mas eu não sei se eu conseguiria sozinho. Claro que vai, porque agora você vai treinar. Questão 9, FGV. Beleza. Essa aqui é daquelas questões que eu quero treinar muito com você na próxima aula, em que a banca traz 2 trechos e quer uni-los. Isso acontece em tudo que é banca. Acima estão 2 períodos formados por uma única oração. Se unirmos as 2 orações num só período, como vai ficar a forma correta? A banca quer unir as orações num único período. Para eu unir, toda vez que eu tiver que unir as orações num período, eu vou ter de ver o valor semântico entre elas. É valor semântico de conclusão? É valor semântico de causa? É valor semântico de concessão? É assim que você faz a questão. É valor semântico de proporção à medida que? É valor semântico de causa? Como é que eu faço para saber?
Qual conjunção eu vou usar? Vendo o sentido. Qual é o sentido que há entre essas orações aí que vão ser unidas? João tirou nota alta. João tirou nota alta, coisa boa. João não estudou muito, coisa ruim. Aí você vai dizer, não, coisa boa também. Não estudar muito e tirar nota alta, Adriana, é coisa boa, coisa boa, coisa boa. Não, para de palhaçada. João tirou nota alta. João não estudou muito, há uma ideia de oposição. Se há uma ideia de oposição, restrição, exceção, resposta, letra C. Apesar de não ter estudado muito, João tirou nota alta. Essa é aquela questão que cai geral nas provas, em que, para você acrescentar o conectivo, você tem que ver o sentido. E esse sentido é o sentido de oposição. Coisa boa, coisa ruim. Por isso que não é nenhuma das outras alternativas. E viu que a banca colocou um apesar de preposição, jogou o verbo para o infinitivo. Ou seja, a preposição mexe na estrutura da frase. Tá bom? Tudo bem? Tá comigo? Tudo bem? Bora para a última. Última do vídeo. Questão 10. Bora lá. Última. A primeira frase do texto 1. Posso ir? Posso ir? Com todos os problemas que temos em nosso estado, poderia ter a preposição inicial substituída adequadamente ao sentido por. A banca quer trocar. Presta atenção que é a última. Apegue-se a essa questão, ela é a última e depois eu respondo as dúvidas do chat, tá bom? Apegue-se a essa questão. Depois acabou. Aí vem o próximo vídeo. O que a banca quer? Ela quer que essa preposição possa ser substituída por outra. Para eu saber qual é o sentido dela, eu vou ter de ir ao texto. Qual é o sentido dela? Vou lá. Com todos os problemas que temos em nosso estado, corporativismo, incompetência pública, blá, 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 ainda somos um país de muita sorte. Temos problemas, coisa ruim. Somos um país de muita sorte, coisa boa. Coisa ruim, coisa boa. Coisa ruim, coisa boa. Oposição, exceção, concessão. Resposta, letra A. Apesar de todos os problemas. Então, Adriana, entendi nessa questão que a banca pegou uma preposição com valor de concessão e está trocando por uma locução prepositiva com valor de concessão. E como é que eu faço para saber se o valor é de concessão na hora da questão? Você aprendeu hoje. Você aprendeu que o valor de concessão é um valor de contrariedade. E havia uma ideia de contrariedade. Por isso que tem que ir ao texto. Falava-se em coisa ruim, problemas. Depois falava-se em coisa boa. Fui ao texto, vi que havia uma ideia de oposição, de contrariedade. Troquei uma preposição por uma locução prepositiva de mesmo valor semântico. Entendeu? Então, olhe para mim. Você anotou tudo que é importante em relação às concessivas. Fique tranquilo, agora é treinar, tá bom?